Olá pessoal, sou o professor Fernando Vieira e estarei aqui agora com a resolução da atividade da primeira semana, que foi do dia 3 ao dia 7 de agosto. Então no dia 5 eu adicionei no Teams, na turma de vocês, o primeiro PDF com atividades relacionadas ao mês de agosto. E aí no dia 5 também à tarde, nós tivemos um momento aí de tirar dúvidas, vários alunos me procuraram, mandaram fotos da atividade. Eu não consegui corrigir todas a tempo para mandar para vocês, então estou gravando o vídeo para facilitar a correção. Então a primeira atividade, o que é uma sequência? Então uma sequência, matematicamente falando, a definição correta, uma sequência finita de n termos é uma função cujo domínio é o conjunto numérico 1, 2, 3, 4, 5 até o n, que é o número de termos dessa sequência. Os números do contradomínio são indicados por A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Então, o A1 é o primeiro elemento, o A2 o segundo elemento, o A3 o terceiro elemento e assim por diante. Basicamente, uma sequência pode ser uma sequência de números, de letras, de símbolos, algo que tenha alguma lógica por trás. Cite exemplos de sequências. Para falar de sequências numéricas, nós podemos falar da sequência, por exemplo, dos números pares. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Ou podemos usar sequências com letras, por exemplo, o alfabeto é uma sequência. Ou a sequência dos dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí temos várias sequências dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. Elas são sempre numéricas? Não. Como eu já citei, as sequências dos dias da semana, as sequências dos meses, são sequências que não são numéricas. Então, existem sequências numéricas e não numéricas. Observando a sequência disponível na figura 2, podemos prever outras fases de contaminação de forma matemática? Então, se a gente olhar a figura 2, é essa daqui, ó. Então, nós temos ali primeiro uma pessoa que contamina três pessoas, e aí cada pessoa dessa contamina mais 3 e cada dessa contamina mais 3. Então, pelo desenho, a gente pode perceber que cada pessoa contaminada vai contaminar mais 3. Então, esse desenho aí, ele vai continuar aumentando de 3 em 3 para cada pessoa. Então, sim, é possível prever mais contaminação, sabendo que cada pessoa contamina até 3 pessoas. Por último, se representarmos cada face de contaminação por A, teremos a sequência A1, A2, A3, A4, sendo A1 igual a 1, A2 igual a 3, por quê? Da primeira pessoa, ela vai contaminar 3. Essas 3 pessoas, cada uma contamina 3. Então, você vai ter 3 mais 3 mais 3, 9. E assim por diante. Então, a gente pode observar aqui que 1 para 3 foi multiplicado por 3. De 3 para 9, também multiplicou por 3. De 9 para 27, também foi multiplicado por 3. Por quê? Cada pessoa contamina 3 outras pessoas. Analisando essa sequência, que foi apresentada a partir da figura 2, então quantas pessoas serão contaminadas na fase A5? Como cada pessoa contamina 3 e na fase A4 nós temos 27, basta multiplicar 27 por 3 para chegar no A5. Nesse caso, nós teremos 27 vezes 3, fazendo o cálculo aí, vocês vão chegar em 81 pessoas contaminadas. Então, para quem fez atividade no caderno, pega o caderno e confira as respostas que nós acabamos de discutir aqui pelo vídeo. Atividade 2. Experimente descobrir esse número de casos para A23. Então, nós temos que ler esse trecho acima da atividade para entender essa pergunta. Se tomarmos A1 como 1º de março, A2 como 22 de março, teremos A1 89.500, A2 94.870, A22 294.000. Basta descobrir a razão para multiplicar os termos e prever de forma aproximada quantos casos terão a 23. Nesse caso, o dia 23 de março. Então, esse índice 1, 2, 23 é o dia do mês de março. Então, o A1 é o primeiro dia de março, o A2 é o segundo dia de março, o A22 é o 22º dia de março. A pergunta é o A23, então, 23 de março. Então, aqui, para achar a razão que é o quê, porque aqui ele já está trabalhando
uma progressão geométrica, que é um conteúdo estudado no primeiro ano, então acho que a maioria de vocês já vai lembrar de alguma coisa sobre isso. Você pega um termo e divide pelo anterior. Então nós temos o A2 e o anterior, que é o A1. Então para achar a razão eu faço o A2 dividido por A1. Então nós temos 94.870 dividido por 89.500. Fazendo esse cálculo você vai chegar em 1,06. Então para saber o próximo termo, você sempre pega o número e multiplica pela razão. Então vamos para o A22, que é 294.000. Como eu quero o A23 e eu sei a razão, é só multiplicar o A22 por 1,06. Então, A22, que é 294.000 vezes 1,06, teremos 311.640. Então, em 23 de março, teremos aproximadamente 311.640 pessoas contaminadas. Atividade 3. Agora que você já descobriu a fórmula do termo geral da PG, retorne à atividade 2 e descubra o termo A23. Agora ele quer que você faça de novo a conta do A23, só que usando a fórmula. Então a fórmula é essa que está aparecendo aqui agora no vídeo, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O N é o número de termos, que nesse caso o A23, então eu quero 23 termos, então o N é 23. O A1 é o primeiro termo, como nós vimos anteriormente, o primeiro termo é 89.500. A razão nós descobrimos na questão anterior também, que é o 1,06. Então, fazendo os cálculos, substituindo A1, 89.500, Q, 1,06, o que é a razão. O N, que é 23, porque eu quero descobrir o A23. Menos 1, que é da fórmula. 23 menos 1 é 22. Agora, 1,06 elevado a 22, não é multiplicado por 22. É 1,06 vezes 1,06 vezes 1,06, 22 vezes. Como esse cálculo aqui é muito grande, eu autorizo vocês a realizar esse cálculo aqui específico na calculadora, tá? Vocês vão chegar em algo aproximado a 3,60, vai ter várias casas depois da vírgula. Como nós estamos trabalhando com aproximação, vou pegar apenas duas casas, 3,60. Multiplicando pelo A1, que é 89.500, chegaremos em algo aproximado de 322.200 pessoas. Então, esse é um valor aproximado. Confira com o valor final que você obteve o resultado da atividade 2. Foram os mesmos? Foram aproximados? Ou foram muitos diferentes? Como nós estamos aproximando 1,06 elevado a 22, nós chegaremos a um valor aproximado ao calculado na atividade 2. Se você estiver com dúvida em algum desses cálculos, nesse momento eu estarei online no Teams, no bate-papo, para tirar suas dúvidas, tá? Então, não entendeu aqui? Para o vídeo, vai lá no bate-papo que eu estou online. Atividade 4. Em um tempo de isolamento social, o mercado musical, com a ausência dos shows, precisou se reinventar. E essa é uma forma segura de levar o entretenimento para dentro dos lares. Cantar e levar um pouco de alegria para quem está em casa é também válido nesse momento. Essa é uma fala do cantor Jorge para a Folha Press, no dia 8/4. Existe alguma relação da música com a matemática? Como tem o texto completo na apostila, vocês vão ver que sim, tem uma relação. A escala musical é uma escala numérica matemática. Será que segue algum padrão matemático? Segue. Se você olhar aqui a escala temperada, as notas musicais dó, ré, mi, fá, sol aí, que tem a escala musical aí, e temos a escala temperada, cada escala dessa, cada nota tem um número na escala temperada. Então, sim, tem um padrão matemático por trás. Bom, então aqui nesse padrão matemático nós vemos que essa escala temperada, de um termo para outro, ela é multiplicada 2 sobre 1 sobre 12, que essa é a razão, porque essa escala é uma progressão geométrica com razão 2 elevado a 1 sobre 12. Então esse é o padrão matemático por trás das notas musicais e a escala temperada. Atividade 4. Qual é o primeiro termo da sequência da escala das notas musicais? Se a gente olhar a escala musical, a gente vai ver que a primeira nota é o dó, na escala temperada é 1. Então, o primeiro termo é 1. Essa sequência é finita ou infinita? Uma sequência é finita quando ela tem fim.
infinita quando não tem fim. Olhando aqui para a nossa imagem da escala temperada, nós vemos que ela tem um fim, então essa sequência ela é finita. Qual é o último termo dessa sequência? Aqui pela imagem aqui da escala temperada, nós vemos que o último termo é o 2 elevado a 12 sobre 12, que é a nota Dó escala acima. Use a fórmula como termo geral e encontre o sexto termo dessa sequência. Depois confira na tabela da escala e veja se acertou o resultado. Então a fórmula é essa daqui que nós trabalhamos na atividade 3. O n, nesse caso, como eu quero o sexto termo, o n é 6. O A1 é o primeiro termo, que no caso é o 1. E a razão nós vimos também que é o 2 elevado a 1 sobre 12. Então, fazendo o cálculo, eu vou substituir o A1 por 1. O Q por 2 elevado a 1 sobre 12. O N por 6. O menos 1 é da fórmula. 6 menos 1 vai dar 5. Então, eu vou ter 2 elevado a 1 sobre 12 elevado a 5. Como que eu faço esse cálculo? Está aqui em cima, ó, 1 sobre 12 vezes 5. Então, eu vou multiplicar os dois expoentes, 1 vezes 12 e o 5. Então, aqui eu multiplico 1 vezes 5, que é 5. O 12, eu vou multiplicar por 1, que está embaixo do 5, mas não aparece. Então, é só repetir o 12. Então, nós temos 1 vezes 5, 5. Repete o 12. Então, nós temos 5 sobre 12. Então, aí, 2 elevado a 1 sobre 12 elevado a 5 é 2 elevado a 5 sobre 12. Como nós temos aí esse número 2 elevado a 5 elevado a 12 multiplicado por 1, essa multiplicação dá o próprio número. Então, vai dar 2 elevado a 5 sobre 12. Se você ir para a escala temperada e contar o sexto termo, você vai ver que vai dar na nota Fá, exatamente 2 elevado a 5 sobre 12. Então, a nossa conta está correta. Então, é isso, pessoal. Essa era a atividade da semana 1. Nessa aula, nós estamos corrigindo ela. Eu quero que vocês peguem um caderno, aquelas atividades que vocês mandarem, corrijam aí. Qualquer dúvida, estou no bate-papo do Teams. É só me chamar lá. Obrigado, até a próxima aula.